Cris46, Muzi responde, posso tomar óleo de coco com ômega 3 comprimido? A priori, Cris, sim, mas o que você vai fazer com isso, Cris? Conta pra mim, conta porque eu tô curioso. Olha só, não confie suas estratégias em um comprimido. Se você não tiver uma dieta adaptada para isso, esse óleo que você vai tomar é um óleo de baixa velocidade de absorção, que vai acontecer que você vai engordar, tá? Então, procure um nutricionista, reveja sua alimentação, isso é fundamental. Não adianta o uso de tipo de suplemento assim sem uma perspectiva daquilo que ele vai fazer. Não existe nada que emagreça, que seque, que ganhe massa. O que existe é estratégias que são conjuntamente construídas para chegar num determinado objetivo funcional, função. E a função que aquele corpo é submetido ao longo do tempo é que vai criar o formato que você vai gostar. Silva Caio, o que você sabe sobre o novo fitoterápico turquesterona e sobre a oxandrolona, Muzi responde? Bom, primeiro, que isso daí não é nada novo. Turquesterona é de 1997, brother, tá? E isso daí ele entra na classe das equidiesteronas. Equidiesteronas, meu amigo, são substâncias que são fitoterápicos que funcionam substituindo esteroides, tá? A gente tem uma extensa literatura sobre isso. Eles têm algumas ações que são nefroprotetoras, imunomoduladoras, hemorreológicas e até produtoras de células sanguíneas. Isso faz com que eles funcionem muito parecido com o esteroide, só que eles não têm ação em receptores androgênicos, eles não têm ação em receptores hormonais, tá? Oxandrolona não, oxandrolona é um esteroide. Dependendo, eu acho que isso não é uma questão que você tem que deixar meio fora da sua perspectiva agora, porque se existisse pílula mágica, meu amigo, eu não estava falando para você aqui, né? Alguém já tinha dado para você, você estava igual o Hulk e nunca ia perguntar absolutamente nada para mim. Mas também não é novidade, viu? Oxandrolona na década de 40, 50 o desenvolvimento desse negócio. Então se fosse poder resolver alguma coisa, tinha resolvido, ó, lá atrás. Reescreva e repesquise suas estratégias, tá? Se você está muito focado no que tomar, tá errado. Você tem que estar focado no que você tem que fazer. E nas estratégias que permitam que você faça o que é preciso, tá? É a partir disso que você vai ter uma boa melhora. Eu rompi o ligamento cruzado, que eu vi que você operou o ligamento cruzado do seu cunhado. E eu operei porque eu rompi o cruzado anterior, cruzado posterior e o lateral externo. Que festa! O que você fez? Então, foi um acidente. Aí o joelho bateu e torceu. Então, mas foi só ali. Aí eu queria saber, porque ele ficou com uma gaveta, que eles chamam. Aí eu vi alguns exercícios que falam o seguinte, vamos estudar amplitude máxima, com menos carga e tal. Aí outros falam, não, como você já tem essa gaveta, você só deve chegar até 90 graus, no caso de agachamento, leg press. Qual a gaveta que você sente? Porque assim, quando você lesa o anterior e o posterior, cada um cuida de uma estabilidade específica. O ligamento cruzado anterior, ele cuida da estabilidade com o joelho em extensão. O cruzado posterior, ele cuida da estabilidade com o joelho em flexão. Então, se a sua gaveta, se você tem instabilidade, precisa ver qual é a situação de instabilidade que você tem. Um jogador de futebol, por exemplo, ele teoricamente não pode ter nenhuma das duas. Mas a gente vive muito bem com uma lesão de cruzado posterior. Tá? Com uma lesão de cruzado anterior, já nem tanto. Né? A priori, um cruzado anterior que tenha uma pequena gaveta, e assim, todo mundo tem algum grau de gaveta, existe um grau de gaveta fisiológico, ninguém é zerado, tá? Mas um cruzado anterior que tem uma pequena gaveta, mas você tem um quadríceps forte, ele é compensado. Qual que é o grande problema no seu caso? O ligamento cruzado anterior, assim como o posterior, mas mais o anterior, ele é um grande órgão sensor. Ele que dá a sua propriocepção. Então, se você não tem o cruzado anterior, o seu quadríceps ele não responde proprioceptivamente para você. Ele não tem a defesa. Então, o que fica difícil, o que fica desafiante? É você conseguir treinar numa situação onde o seu músculo ele vai responder menos. Então, necessariamente, treino você precisa absolutamente. Agora, o que é o ideal? É sempre full range of movement, sempre as grandes amplitudes. Por quê? O músculo funcional é aquele que a articulação ela trabalha absolutamente na excursão inteira. Existem pacientes que, por N razões, a gente opta por não operar, não fazer a reconstrução. Tá? Se você perguntasse para mim, no seu joelho, eu não sei se no meu joelho eu operaria. Porque eu não faço nenhum esporte que demande instabilidade dinâmica, né? No caso do Heraldo, não. O Heraldo ele joga futebol, né? Então ele absolutamente precisa
dessa estabilidade. Agora, no meu caso, se eu conseguisse fazer um quadríceps forte, não necessariamente grande, tá? De função, eu não sei se eu me preocuparia tanto assim. Me preocuparia se eu tivesse uma lesão de menisco associada, aí sim. Porque aí você tem duas coisas, você tem um menisco que pode luxar para dentro da articulação e uma translação relativa entre o fêmur e a tíbia. E aí você pode ter desgaste, você pode ter uma artrose precoce. Bom, a gaveta minha é aquela que o osso da canela, desculpa o nome, ela vai para frente. Mas quando ele está dobrado ou quando ele está esticado? Quando ele está dobrado. Eu não sinto ele fraquejar em nada, mas quando o médico faz aquela puxada, ele vem um pouco. Então, precisa ver se esse um pouco não é fisiológico. Às vezes você tem essa gaveta até por causa que falta um pouquinho de quadríceps para você. Né? Então, o cruzado anterior para você, o que ele está estabilizando? O que ele deveria estabilizar? Ele deveria zerar essa translação quando seu joelho está fletido. Né? Só que assim, se você tiver condição de fortalecer, é melhor do que você reabordar, é melhor do que você tentar uma coisa que fique 0 a 0. Porque, como eu te falei, tem gente que nunca teve lesão de cruzado e tem gaveta fisiológica. Né? É normal uma quantidade de gaveta. E você compensando com quadríceps forte, se você não for jogar futebol, não for fazer nada assim, é bobagem. Não reabordaria, de jeito nenhum. E uma última pergunta, que no vídeo seu da Arnold, você falou que, por exemplo, quando você faz um exercício aeróbico antes da musculação, ela se torna um esforço e a musculação que fica como sinalizador. No caso, para quem quer baixar o BF, tentar manter o máximo de massa magra possível, mantém o aeróbico antes como esforço e depois a musculação, faz o inverso. Baixar a gordura, a gente não fala nada de exercício, a gente fala só de dieta. Só de dieta. Tá. O exercício, se você usar ele como esforço para você perder caloria, você vai destruir sua massa muscular independente da ordem que você faça, porque aí você vai ter que gerar um déficit calórico às custas do exercício que não é o que você quer. Não, pelo menos para você desenvolver massa muscular. É aquele pessoal que quando você vê o cara emagreceu, ele fala pra você assim, emagreci, mas eu não fico bem magro. Não é que ele não fica bem magro, é que ele não fica bem quando ele joga fora gordura e massa muscular, e principalmente massa muscular para poder jogar essa gordura. Então deixa o exercício de lado, vamos falar de dieta. Acerta a dieta, é na dieta que você tem que emagrecer. Legal. Exercício. Exercício é informação, você tem que usar aquilo para sinalizar. Se você quer ganhar uma massa muscular bacana, o aeróbio antes faz mais sentido, por quê? Porque a última adaptação que você dá, o último sinal que você dá é a adaptação mais forte que você causa. No caso, se você quer ficar um pouco mais musculoso, então o exercício tensional, que é o que vai te dar uma informação para modificação estrutural. Então, nesse meu caso, eu vou acrescentar o aeróbico antes do treino resistido. É o que provavelmente seria mais sensato daquilo que você quer. Obrigado. Boa dieta. David Paraíso. Pô, que nome massa. Nossa, já pensou? Muzi responde. Paulo, admiro o seu trabalho. Deve ser admiro, né? Parabéns. Obrigado. Eu tenho 1,67 m de altura e já pesei 100 kg. Era obeso. 5 anos atrás, antes de iniciar a musculação. Já experimentei variações de dieta, low carb, cetogênica, já segui dietas de nutricionista, mas não consigo chegar em uma definição. Sempre fico com aquela gordura localizada no abdômen. O que você me diz? Eu te digo, normal, tá? Sabe o que tá faltando, David? Tá faltando um pouquinho mais de consistência, tá? Gordura na barriga, normalmente, é quando você está querendo emagrecer na marra. Por quê? A gordura umbilical que você guarda, normalmente é uma gordura de estresse metabólico, ou seja, o teu organismo nota que está faltando energia e ele guarda essa gordura perto do umbigo, na barriga. Por quê? Porque é mais fácil você drenar essa gordura para uso se necessário. Qual é o grande problema? Você nunca chega a precisar dessa gordura e você vai frequentemente, progressivamente acumulando. Todo mundo aqui conhece alguém que falou assim, emagreci pra caramba, mas essa gordura perto da barriga que não sai de jeito nenhum, ou a minha barriga aumentou. Por quê? Em verdade, essa pessoa cortou caloria de uma forma não programada e o que aconteceu? Perdeu massa muscular, perdeu peso, só que ela não tem parâmetro, porque não consegue fazer uma avaliação física em si próprio para dizer se ela ela perdeu massa muscular ou perdeu gordura. Na maioria das vezes, essas pessoas elas espoliaram, até engordaram. Por quê? Porque concentraram gordura, perderam massa muscular e o percentual de gordura delas piorou em vez de melhorar, ainda que o peso tenha diminuído, tá? Se está sobrando gordura perto da barriga, está faltando uma adequação de dieta bacana aí. Por quê? Se você tem alguém
ajustando sua dieta conforme o seu físico vai evoluindo, conforme sua capacidade física ela vai aumentando, com certeza isso não teria acontecido. Presta atenção nisso. Gui Robortella, Muse responde: Paulo, qual sua opinião em relação à dieta flexível? Gui, depende. Se a flexibilidade você está me falando inclui pizza, pudim, essas coisas, eu vou falar assim, não faça isso, querido, porque com uma refeição você arrebenta um belo tempo de dieta. Como é que é essa conta? É a conta da resistência periférica à insulina. Se você tem, por exemplo, uma prescrição de dieta do nutricionista e você estoura no carboidrato, por mais que seja o carboidrato que você consome, provavelmente esse nutricionista bolou essa dieta para você com base na sua quantidade de insulina e na sua resistência periférica a ela. Isso quer dizer que se você estourar o carboidrato, sua resistência periférica vai fazer com que essa energia extra seja direcionada para a célula de gordura. E aí o que vai acontecer? Você vai engordar. Só que essa insulina, ela não diminui imediatamente depois de sair. Ela fica durante um tempo no seu organismo. Quanto que a gente estima? Uma refeição que você tem estourado o carboidrato, você engorda por 5 dias. Uma refeição que você tenha estourado no carboidrato e tenha consumido mais de 6 gramas de açúcar, aproximadamente 7 a 10 dias. E uma refeição que tenha entrado álcool, de 10 a 15 dias. Então, nesse caso, aquele dia do lixo é só para te deixar um lixo. Presta atenção, se for isso que você está fazendo de flexibilidade, a coisa está errada. Agora, se você está variando os carboidratos de acordo com a demanda metabólica do seu físico, aí é diferente. O dia que você treina mais, você consome mais. O dia que você treina menos, você consome menos. Se for isso, ainda assim você precisa de alguém para ver isso. Por quê? Durante a semana, os tempos de recuperação são tempos de recuperação parciais. Tá? Você não se recupera 100% do exercício. Portanto, mesmo fazendo um treino mais leve, pode ser que sua demanda de carboidrato, ainda assim, ela seja alta. Por quê? Porque além do treino que você está fazendo no dia, você está fazendo a recuperação do treino do dia anterior. E isso é uma coisa que se você errar, você perde massa muscular. Aí o processo sai caro. E aí, meu? Tudo bom, doutor? Eu tô, e você? Tudo bem. Meu nome é Caio. Eu treino faz 6 meses, só pouca coisa. Pô, até que tá bem pra 6 meses, né, Caio? Obrigado. Porra. Tem uns calombo aí. Então, eu tenho umas dúvidas, assim, que são meio que de iniciantes, assim. Manda. Eu não tenho condições de estar sempre consultando um médico, né? E tem vezes que eu faço algum exercício, algum treino, assim, que me dá uma dor, assim, de vez em quando fica uma dor um pouco, eu acho que de treinar mesmo. E aí eu queria saber quando que é uma dor que é ok, é uma dor normal, e quando é uma dor que eu preciso procurar um médico. Tá. A priori, qualquer dor que te impeça a fazer um movimento é uma dor de lesão, tá? Essa dor, ela normalmente é imediata. Você vai lesar e vai sentir essa dor. O que não pode ser confundido é com uma coisa que a gente chama de DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, ou então para o português, dor muscular de início tardio. Essa dor muscular de início tardio é uma variação de citocinas e substâncias que você libera com o exercício que fazem com que o músculo esteja inflamado. Por sinal, a gente chama de sinais inflamatórios: ardor, rubor, calor e turgor. Inchou, ficou vermelho, dolorido, isso é inflamação. É a mesma inflamação que o exercício causa, como sinalizador inicial para hipertrofia. Só que essa dor do exercício, ela normalmente começa de 24 a 48 horas depois do exercício. Então vamos supor, você vai treinar peitoral hoje, Caio. Aí você vai sentir essa dor na segunda-feira. É uma dor de lesão? Não, provavelmente é uma dor tardia, uma dor muscular de início tardio. Essa dor você deixa quieto e também não procure tratar, né? Por quê? Essa dor, ela é normal, ela faz parte da resposta fisiológica. Ela não é obrigatória para ser um bom treino. Não é porque você teve a dor, porque o treino é sensacional, não tem nada a ver, mas às vezes ela acontece. E é uma dor que é mediada por miocina. Se você usa um anti-inflamatório, por exemplo, para você bloquear essa dor, o que acontece? Além de você atrasar o tempo de recuperação, ele só vai funcionar como analgésico, você atrasa o tempo de recuperação e muitas vezes você diminui toda a sinalização para o seu músculo crescer. Por que eu estou te falando isso? É muito comum ter uma galera que toma anti-inflamatório quase todo dia. O cara vai, treina, sente a dorzinha, toma anti-inflamatório e vive tomando anti-inflamatório. Não sai do lugar. Ele mesmo está impedindo e bloqueando todos os processos fisiológicos que levariam ele ter essa adaptação e ganhar músculo. Entendi. Então, sempre que uma dor for tardia, então eu não preciso, teoricamente... Se for uma dor tardia, teoricamente não se preocupe. Agora, se é uma dor tardia ou não, mas que te impede o movimento, aí é legal que você procure um médico. Por quê? Porque a dor muscular que é determinada
pelo exercício, ela nunca vai te impedir o movimento. Você vai sentir que o músculo tem um pouco mais de tônus, você vai sentir que ele está um pouco mais duro, você vai sentir que ele está um pouco mais sensível, mas ele movimenta em todas as amplitudes que a articulação permite. Se isso não aconteceu, existe um bloqueio de qualquer ordem que exista, melhor procurar o médico e ver o que está acontecendo. Entendi. E se eu tô com um pouco de dor, assim, o treino é melhor eu pular o treino ou eu faço um treino mais leve? Treino mais leve. Mais Se leve, você não fizer deixe um de treino, não deixe de treinar. Só diminui a intensidade do treino. Se você falar com o seu treinador, por exemplo, o que ele vai falar para você? Muito provavelmente essa dor aconteceu numa situação de um treino de estímulo que a gente chama ordinário ou de choque. Até 80% ou acima de 80% da sua capacidade máxima de levantar peso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um treino para você com estímulo abaixo de 20% da sua capacidade máxima de carga, que a gente chama de estímulo regenerativo. Isso vai não só ajudar a recuperar teu corpo, mas vai ajudar você a desenvolver mais. Entendi. Certo? Certinho. Caião, Obrigado, hein? valeu. Papai urso, que legal. Papai urso, Muzi responde: independente da estratégia, o que importa no final do dia é bater os macros? Não. Tá? Teu corpo não sabe quando você está comendo uma substância. O que teu corpo nota? Se naquele momento de necessidade, a quantidade de macronutriente realmente é necessária. Isso é o princípio de uma coisa chamada Nutrient Timing. Nutrient Timing, papai urso, se você tiver curiosidade de estudar, coloca um nome aí no seu Google Academics chamado Louise Burke, tá? Assistente do Stuart Phillips, você vai ver que tem bastante coisa sobre Nutrient Timing em relação a ela. Tem mais caras que falam disso, tá? Tem um cara chamado Tipton, tem um cara chamado Levine, tem um outro cara que é legal de você ver chamado Van Loon, tá? Que vai falar que esses caras eles vão falar para você sobre proteína, sobre BCAA, tá? Que é para você entender que as coisas elas têm também um horário certo para serem consumidas. Isso faz muita diferença. Gerson Fitness Oficial. Muzi responde: gostaria de saber sobre a hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Como e em qual momento cada uma predomina ou tem maior ativação? Gerson, hipertrofia miofibrilar ela é uma resposta à tensão. Ela acontece quando você faz síntese de proteína, tá? Só que isso é uma alteração estrutural. Para você ter alteração estrutural, você precisa primeiro ter uma modificação funcional. A modificação funcional é a hipertrofia sarcoplasmática. Você consome uma determinada quantidade de nutriente, treina, existe uma predominância desse nutriente se concentrar na célula muscular, tá? Principalmente energia, que a gente está falando, principalmente carboidrato, principalmente glicogênio. A partir desse excesso de energia, entre aspas, você começa a ter o que você precisa para melhorar a síntese proteica que ocorre naturalmente induzida ou sinalizada pelo exercício físico. Então, normalmente a gente parte de uma hipertrofia sarcoplasmática para gerar uma hipertrofia miofibrilar. Eu queria te perguntar sobre a dieta IFIM, If It Fits Your Macros. O que você acha dessa dieta e se você acha que isso tem alguma consequência com o resultado dos atletas que estão competindo hoje no culturismo e mais físico? Tá. Esse tipo de dieta é um tipo de dieta que, na realidade, ele meio que engessa o atleta. Por quê? Porque ele só quer buscar a quantidade de macros por peso. Você pode pensar assim, de acordo com o tipo de treino que você está fazendo, mas quando você muda o treino ou você muda a sua capacidade física, ela já não serve mais. É essa variação delicada que faz com que o nutricionista ou o nutrólogo ele vá observar aquele atleta, vá observar aquele que não seja um atleta, mas que seja um esportista, um praticante de atividade física e vai correlacionar com o que ele quer. Vamos ver as duas situações que a gente tem. Primeiro, você está com um atleta numa situação de off-season, ele está preocupado em ganhar capacidade física, tá? Você vai restringir nutriente? Não, você vai dar nutriente. A capacidade física dele vai aumentar. O cérebro dele vai mandar uma mensagem para o corpo dele, aliás, o contrário, o corpo vai mandar uma mensagem para o cérebro falando, olha, está faltando energia, e ele vai ter uma coisa chamada fome metabólica, tá? Diferente da fome hedônica, que é aquela coisa, estou com vontade de comer tal coisa, não, eu preciso comer. Se você ficar restrito à dieta de macro do jeito que ela está falando, esse cara não vai comer. Se ele não comer, ele não aumenta a capacidade física, porque ele não aumenta nem a capacidade de recuperação, nem aumenta a capacidade de adaptação, portanto. Vamos ver outra situação. A gente pega um esportista. Esse esportista, ele tem um determinado tipo de trabalho que demanda ele 14 horas por dia. Por alguma razão, ele começa a dormir menos e ele começa a ter uma demanda de 16, 17 horas por dia do trabalho dele. Se ele mantiver
a mesma quantidade de treino, você teria que aumentar ou diminuir a quantidade energética? Aumentar a quantidade energética. Então veja, ele não mudou o peso, ele não mudou a capacidade de treino, mas ele mudou a quantidade de trabalho. Ou seja, a capacidade de recuperação dele diminuiu. Só que se esses dois, eles não tiverem esse aporte extra que o trabalho consumiu, eles vão funcionar numa situação de déficit calórico fisiológico. E aí o que vai acontecer? Ele vai cair a capacidade de treino. Qualquer tipo de regra que exista para te engessar e que não leve em conta critérios de avaliação clínica de desempenho ou de situação, né? Quem é o paciente no momento que você o vê? Ele tende a ser ruim. Então, às vezes a gente tenta criar regras para que a pessoa consiga fazer sozinha, ter uma ideia do que ela deve fazer. Tudo bem, eu acho que a gente pode fazer isso. Isso te ajuda a começar. Só que o acompanhamento é a coisa mais difícil que tem. Tem muito profissional que ele sabe começar um trabalho, mas ele não consegue acompanhar. Por quê? Porque ele acaba ficando engessado naquela regrinha. Não, mas você tem que consumir 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal e ficar. Ele não tem a plasticidade de sair com uma quantidade maior. Você pega, por exemplo, a Lelúglio, que trabalha bastante com corredor. Eu já vi uma aula dela que ela recomenda. Em determinadas situações de corrida, o sujeito pode chegar a consumir 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal. Um cara que nem eu comendo, por exemplo, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, são 600 gramas de carboidrato, 660 gramas de carboidrato por dia. 660 gramas de carboidrato por dia, se a gente for fazer uma conta rápida de quanta batata doce eu comeria para poder dar conta disso, seria alguma coisa, na realidade, na casa dos 2,357 kg. Vai lá, come 2,4 kg de batata doce num dia. Não, mas eu faço em 6 refeições. Tá bom, divide por 6. São 400 gramas de batata doce por dia. Haja papel higiênico, né? Não existe o suficiente para uma pessoa que coma isso de batata doce num dia. Por isso que você tem que ver. Avaliar um paciente ou avaliar uma pessoa que faz atividade física não é avaliar uma pessoa estanque, é avaliar um quadro dinâmico. Esse quadro dinâmico, quando ele modifica capacidade, forma ou função, ele tem que modificar o que você está fazendo, senão você tem uma perda inerente a isso. Ou seja, um atleta em preparação deveria estar acompanhado em cada etapa da evolução. É essa a grande dificuldade de você cuidar de um atleta. É uma pessoa que você vê mais vezes, você está atento a mais detalhes e que sim, às vezes uma mudança muito pequena que você faz, para mais ou para menos, 50 gramas de carboidrato, às vezes em 2, 3 refeições no dia, já faz com que esse cara modifique completamente o físico dele. Você acha que os atletas devem mudar a dieta diariamente? Diariamente não vejo porquê, tá? A menos que ele esteja fazendo uma dieta errada, tá? Mas existe sempre um delay. A fato é que quanto maior a capacidade física desse atleta e maior a quantidade de demanda física que ele tenha, mais rápido ele responde à dieta. Se você pegar um cara sedentário e fizer uma dieta hoje, ele demora entre 3 e 6 semanas para ter os primeiros resultados mensuráveis. Se você pega um atleta no pico de treinamento, não de competição, tá? Porque a fase final da competição é quando ele tende a ter a velocidade metabólica mais baixa por causa da restrição calórica que ele tem, tá? Mas no pico de treinamento, às vezes você dá alguma coisa para ele de manhã à tarde, o físico dele está diferente. Questão de 6 horas você modifica completamente o físico desse cara. Entendi. E você acha que esse acompanhamento deveria ser feito semanal, mensual? Depende da pessoa e depende da época que ela está. Se é uma fase de treinamento, a cada 15 dias, a cada 3 semanas. Se é uma fase pré-competição, não. Aí você tem que imaginar, se é um fitness, por exemplo, um homem, são 22 semanas em média de preparação. Se é uma mulher, a partir de 16 semanas. Mas aí o ideal seria que você tivesse notícias semanais mesmo. Por isso que atleta é tão difícil, porque ele te demanda muito mais do que um paciente clínico comum. E aquelas pessoas que só estão procurando perder peso, aí o acompanhamento mais fácil, você acha que o trabalho é menor ou... O trabalho, a responsabilidade não muda, né? Mas digamos que por não ser uma pessoa que está trabalhando no limite da capacidade física dela, ela não vai ter uma mudança tão grande assim. Evidentemente que você tem que ter um espaço no seu tempo de atendimento para que, se essa pessoa, e claro, tem que ter um canal de comunicação, não dá para simplesmente mandar ela fazer as coisas e sumir, né? Mas que você tenha um canal de comunicação com essa pessoa para quê? Para que se ela notar alguma coisa, ela primeiro tenha acesso a você.
E ela tendo a você, você tem a capacidade de fazer o seguinte: fulano, vem cá para eu examinar você, ver como é que você tá. E rapidamente você identificar se a dificuldade, a diferença ou a modificação, ela ocorre em torno do treino, da dieta, da suplementação ou da rotina geral dessa pessoa. Então a gente nunca trabalha com esse tipo de trabalho tendo a agenda já cheia 100%. Por quê? Por causa desse tipo de imprevisto. Você tem que ter pelo menos meia hora, 1 hora por dia que você destine para você responder uns e-mails mais urgentes, para você ver um paciente que ele teve uma mudança mais abrupta, para o bem ou para o mal. Ah, viajei, fiquei 1 semana fora, voltei rolando. Tudo bem, então vem cá que a gente faz você andar quadrado de novo, não tem problema. E assim sucessivamente. Imagina, obrigado você.